Olá, é uma alegria estar com vocês novamente. Hoje a gente vai continuar a discutir a educação ambiental e as suas relações com a Laudato Si. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação. A nossa proposta hoje é apresentar uma discussão, né, sobre a educação ambiental, tanto na parte conceitual, mas também falar um pouquinho da prática de educação ambiental, já que a Laudato Si, ela valoriza a educação ambiental como um pressuposto, né, uma forma de nós alcançarmos a conversão ecológica. E, nesse sentido, nós vamos conhecer os principais marcos da educação ambiental, né, mundial e também no Brasil, o seu histórico, e também uma socialização de possíveis práticas de educação ambiental, principalmente no período da educação infantil, já que hoje nós temos aqui a participação de duas educadoras da educação infantil. Então, eu gostaria de apresentá-las para vocês. Uma delas é minha esposa. Olá, sou Rosângela, também sou membro da Comissão Socioambiental e sou professora de Educação Infantil aqui na rede municipal de São José dos Campos. E também nós temos a Silvana. Olá, eu sou a Silvana, sou membro da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos e também, como a Rô, sou professora de Educação Infantil da Rede Municipal de São José dos Campos. E é sobre a nossa vivência, a nossa experiência que a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês. Perfeito. Bom, então, para começar um pouco o nosso papo, voltando lá no começo, nos marcos históricos da educação ambiental, ela começou a ser discutida em âmbito global pela sua importância para a educação da população já há quase 50 anos, né? Então, isso aconteceu nos fóruns mundiais, né, de meio ambiente, no qual, lá em 1972, em Estocolmo, na Suécia, houve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, e ali a gente já começou, ali a gente já começava a ouvir, a falar sobre a importância da educação ambiental para a educação mesmo, né, da humanidade. Em 75, se vocês podem perceber que tudo começou lá na década de 70, né? Em 75, nós também tivemos o Encontro Internacional sobre Educação Ambiental. Nesse caso, já foi uma conferência específica de educação ambiental, chamada Conferência de Belgrado, realizada pela Unesco. E em 77, houve a primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental em Tbilisi, na Geórgia, também organizada pela Unesco em parceria com o Programa da ONU sobre o Meio Ambiente, PNUMA. Mas a gente vai se voltar agora principalmente para essas duas últimas, né? A de 75 e a de 77. A de 75 criou a Carta de Belgrado. E nessa Carta de Belgrado a gente pode perceber as duas grandes formas de se fazer educação ambiental. O setor da educação formal e o setor da educação não formal. Lá na primeira discussão, né, sobre educação ambiental aqui nesse curso, eu pude falar bastante sobre a educação não formal, né, uma forma assim, como que a gente pode pensar se educar para o ambiente fora da escola. Foi quando então a gente fez toda aquela comparação com a legislação brasileira
e também como que a gente poderia pensar aquilo na nossa vida, tanto na parte particular, pessoal, que cada um pode fazer no seu dia a dia, quanto também como que a gente pode cobrar, né, instâncias superiores, pensar a questão do Estado, no sentido de responsabilidades do Estado em relação a cada um dos temas que foi abordado lá, vários temas que compõem esse cenário do meio ambiente. Então, quando a gente pensa em educação ambiental na igreja, por exemplo, ou no museu, ou em atividades que não fora da escola, né, é o não formal. E dentro da escola, dentro dos sistemas de ensino, né, seja educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, seja numa instituição educacional, nós chamamos de educação ambiental formal. E a quem até definiu isso, né, formalmente, foi nessa Carta de Belgrado. Em 77, a Conferência de Tbilisi colocou o seguinte, que a educação ambiental, ela definiu a educação ambiental. É um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem o conhecimento, os valores, as habilidades, as experiências e a determinação que os tornam aptos a agir individualmente e coletivamente e resolver problemas ambientais. Então, é bem amplo, né, a definição de educação ambiental, mas bastante interessante. Fala aqui da questão do indivíduo, fala da questão da comunidade, fala da questão de entender, né, tomar consciência do seu ambiente, ou seja, né, do seu entorno, adquirir não só conhecimento, né, porque o conhecimento apenas não transforma, né? Precisa-se de valores, de habilidades, de como se faz, de como se fazer, né? Fala de experiências, né? Então, e da ação individual e coletiva, né? Então, é muito interessante essa definição aqui de educação ambiental, que já tem aí mais de 40 anos. Em 1992, agora a gente vai dar um salto, né, sair da década de 70 para a década de 90, para poder falar de um marco da educação ambiental no Brasil, que foi a Rio 92, né? Nós tivemos a conferência da ONU aqui no Rio de Janeiro, e ela confirmou o que Tbilisi já falava, né? A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito de formar cidadãos com consciência planetária e respeite a autodeterminação dos povos e a soberania das nações. Ela dá um salto, né, nessa compreensão de educação ambiental, porque ela já apresenta a questão de se pensar o global, né? Pensar, ter uma consciência planetária, que nós vivemos num planeta no qual existe uma biodiversidade que deve ser preservada e que todos, né, são chamados a isso, né? Todos os habitantes desse planeta Terra, né? Porém, respeitando a autodeterminação de cada povo e a soberania das nações, né? Então, a ONU mesmo, né, como um fórum, ela não pode simplesmente alguns países determinar por outros, né? Tem que ter uma negociação, né? E nesse sentido, a educação ambiental ela também precisa respeitar essa soberania das nações, né? No sentido que as nações mais ricas não podem dizer para as nações menos ricas o que elas devem fazer em educação ambiental. Uma outra abordagem também que foi colocada na Rio 92 é a perspectiva holística, né, enfocando a relação entre o ser humano, a natureza ou o universo de forma interdisciplinar. Então, essa perspectiva
da questão que também tudo está interligado, olhar a Terra como um ser vivo também, né, a Gaia, enfocando essa relação do homem com todos os outros seres, né, que habitam essa Terra, e também uma perspectiva mais ampla, né, então assim, interdisciplinar, ou seja, com a colaboração das diversas disciplinas ou áreas, né, do conhecimento. No Brasil, na década de 90, também nós tivemos a promulgação, né, do Programa Nacional de Educação Ambiental, né, em 1994. E o PRONEA, né, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, ele coloca 7 linhas de ação, né? Dessa forma, se procura estruturar. Então, ela sai, né, de concepções e já entra para uma parte legal. Então, como que a educação, né, ela deve incorporar a educação ambiental de forma de legislação, na forma da legislação. Então, ela coloca aqui, a educação ambiental ela deve acontecer no sistema formal, também no supletivo e no profissionalizante, né? Então, coloca aqui os diferentes etapas, né, ou diferentes processos, né, de educação. A educação no processo de gestão ambiental, ou seja, possibilitar gestores públicos e privados a agirem em concordância com os princípios da gestão ambiental, né? Então, pensar aí como que os organismos, né, de poder, né, elas podem, os gestores que fazem a gestão dos recursos naturais, né, como que a gente pode pensar uma educação para esse público, né, para que esses gestores possam, então, bem cuidar dos recursos naturais, né? Uma terceira linha de ação seria a realização de campanhas específicas para esses usuários de recursos naturais, né? Então, por exemplo, quando a gente vê campanhas, por exemplo, de diminuição de poluentes, né? Uma campanha específica a respeito da questão por exemplo, Dia Mundial Sem Carro, né? Enfim, olhar, por exemplo, datas específicas, como a questão do próprio Dia Mundial do Meio Ambiente, então, por acaso estamos a vivenciar estes dias. Enfim, olhar campanhas, né? Fazer campanhas específicas para determinados temas. Penso aqui, por exemplo, educação ambiental para ribeirinhos, né? Quando você pensa a questão lá de se obedecer o ciclo de reprodução dos peixes, né? Ou seja, tem que ter diversos tipos de educação ambiental para diversos públicos. A quarta linha de ação, cooperação com os que atuam nos meios de comunicação e com os comunicadores sociais, né? Então, ter essa parceria com grandes meios de comunicação, né? Com televisão, olhar mesmo os meios, né, de massa, para poder, assim, ampliar, né, o trabalho de educação ambiental. Quinto, articulação e integração das comunidades em favor da educação ambiental, né? Trabalhar de forma que se escute a comunidade, que não deixe a comunidade apenas como um agente passivo, né, mas que seja um agente ativo dos processos de educação ambiental. O sétimo, a criação de uma rede de centros especializados em educação ambiental, integrando universidades, escolas, centros de documentação em todos os estados da federação. Isso aqui era
uma ideia, né, dessa legislação. Se eu não me engano, foi criada a REBEA, que é a Rede Brasileira de Educação Ambiental, justamente para poder ser esse local de troca, né, de experiências, de soma, né, de parcerias, né. Também destaca-se, né, na legislação brasileira a resolução número 2 de 15 de junho de 2012. E por que que ela se destaca? Porque muitas pessoas perguntam por que que a educação ambiental ela não é uma disciplina, né, assim como matemática, português, enfim, história, geografia, né? E esse artigo 8º coloca que a educação ambiental, ela não deve, como regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular específico, mas ela deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, né? E daí, nesse sentido, ela é muito interessante porque eu penso, né, na minha opinião, que a educação ambiental ela também desafia a escola nesse sentido, né? Quando nós temos esse conhecimento tão fragmentado, né, dividido em vários caixinhas, né, vários saberes que não se conversam, que não se dialogam, né, a educação ambiental ela faz justamente isso, né? Ela provoca para que as disciplinas conversem, para que os saberes conversem, dialoguem, né? E nesse sentido apresenta uma nova forma de se conhecer, de se aprender, né? Então, quando você vai para uma horta, por exemplo, você aprende lá sobre alimentação saudável, sobre o cuidado com a terra, sobre a importância da irrigação para as plantas, dos ciclos das plantas. Você aprende uma série de coisas, né? Que às vezes veria tudo fragmentado. Agora ali não, ali você na prática você aprende tudo junto e misturado, né? E daí ela, nesse sentido, desafia a escola. Por que que a escola também não pode pensar uma nova forma de se aprender? Será que a gente teria que realmente aprender 50 minutos de matemática, 50 minutos de português, 50 minutos de geografia, sem fazer conexão, né, de uma disciplina com a outra? Então, uma escola interdisciplinar, que poderia ser um sonho, né, para muitos de nós, ela pode ser alcançada com certeza se nós colocarmos em prática aquilo que coloca a educação ambiental, né, aquilo que ela se propõe. E daí, nesse sentido que eu acho que a educação infantil, que a gente vai falar um pouquinho mais, vai falar um pouco dela mais para frente, pode propiciar, porque na educação infantil, muitas vezes, esses momentos não existem como existem na escola, né? Onde você aprende matemática, você aprende português, você aprende geografia, né? Existe um trabalho onde o conhecimento ele é elaborado e é construído junto com os alunos de forma muito conjunta, né? E nesse sentido que eu vejo que existe uma riqueza muito grande né, na educação infantil que infelizmente se perde depois na educação básica, né? Fundamental. É fundamental isso, porque a educação infantil também faz parte da básica. No ensino fundamental acaba se perdendo nessa riqueza que é o ensino infantil, a forma de se aprender na educação infantil. Bom, e daí para que a gente possa então entrar um pouquinho já de como que deve ser então essa prática, né? Nós vamos usar um marco referencial aí da ecopedagogia, né? Ela foi sistematizada por Francisco Gutierrez e Cruz Prado, né? E no Brasil, um dos principais referências é Moacir Gadotti, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda mais para frente.
a ecopedagogia, de uma certa forma, ela sintetiza na sua concepção pedagógica a concepção de ecologia integral, inscrita e divulgada na encíclica Laudato Si. E é muito interessante a gente, então, conhecer a ecopedagogia para poder, então, conhecer a proposta da ecologia integral apresentada na Laudato Si. A ecopedagogia coloca 7 chaves de um processo. E isso é bem interessante. Por que, que é um processo? Porque é contínuo, né? Ou seja, não é de uma hora para outra, você não alcança resultados da noite para o dia, mas alcança resultados quando isso é feito de forma permanente e continuada. Bom, a primeira chave é caminhar com sentido. Parte do princípio que educar é elaborar sentidos, né? Ou seja, a educação tem que ter significado, ela tem que fazer sentido. A gente não pode apresentar algo para a criança, algo para os educandos, que seja totalmente desconexo da realidade delas, né? Tem que fazer alguma conexão, tem que fazer sentido com a realidade onde elas vivem, onde elas moram, onde elas habitam, onde é o cotidiano delas, né? A segunda é caminhar em atitude de aprendizagem, é a capacidade de aprender a aprender, estar aberta de adquirir novos conhecimentos, ou seja, estar sempre aberto ao novo, sempre aberto a, a estar apto mesmo a saber das suas próprias potencialidades, no sentido que é possível é possível conhecer, é possível aprender, é uma caminhada, né? Ou seja, como a própria chave que coloca, né? Caminhar em atitude de aprendizagem, né? Ou seja, é uma caminhada, é um processo. Estar aberto para isso. A terceira é caminhar em diálogo com o entorno, né? Ou seja, estar ali atento, né? Aonde se está. Então, isso é muito interessante, né? Que o professor esteja atento, né? Que o educador esteja atento para conhecer as diversas realidades onde vivem os seus alunos, né? Que muitas vezes não são iguais, né? E às vezes é muito diferente da do professor também. Então, o professor, né, o educador, ele tem que estar aberto para fazer essa busca, né, no sentido que o aluno também aprenda, olhe para o entorno como um laboratório de aprendizagem, né, onde ele possa aprender com aquilo que está no entorno da sua casa, no entorno da escola, na vinda da escola, da casa para a escola, nessa caminhada, né? A quarta, no caminhar, a instituição é prioritária. Refere-se à instituição como outra forma de percepção e conhecimento no processo de aprendizagem. Ou seja, a intuição, né? Eu falei, acho que instituição, perdão. É a intuição. E isso é muito, muito interessante, né? Para fugir um pouco também da questão da racionalidade. Muitas vezes a gente fica tão preso ao que é racional, né? E esquece de ficar atento a essa questão da intuição, né? Que é muito interessante, porque te apresenta ao novo, né? Faz que você esteja aberto a outras possibilidades de aprendizagem, né? De aprender, né? Outras fontes de saberes, né? Isso, Outras fontes de saberes. outras fontes de saberes que não só aquilo que está escrito no livro, aquilo que já foi sistematizado, né?
mas Sim, estar, isso. né, mas de confiar, às vezes, nesses insights, né, que a gente tem, né, então, de novas ideias que possam surgir, né, então, Isso. é confiar mesmo na intuição, escutar a própria intuição, né? Ou seja, aquilo que vem de dentro, aquilo que a gente acha que é certo, que a gente que pode dar certo, né? Do tentar, de se aventurar, né? Bom, a quinta chave é o caminhar como um processo educativo. A educação é alternativa, quando é produtiva, quando o interlocutor constrói conhecimentos, né? Ou seja, aquilo que também a gente já comentou, né? É entender que os próprios limites, que a gente não que se leva tempo para se aprender, que isso é um processo, né? É, e Não que só reproduzir, né, Luciano? isso não Trabalhar o só processo de elaborar coisa nova, né? isso de elaborar algo novo e não apenas de reproduzir o que já foi feito. Exatamente. A sexta chave é o caminhar-se criando o mundo, recriando o mundo. Refere-se ao desenvolvimento da capacidade de expressão, o talento criativo e o respeito ao próximo, né? Ou seja, ter a confiança, né? Criar a confiança de que se pode ter uma contribuição própria, né, dentro desse processo de aprendizagem, né? Então, é respeitar a criatividade que cada um tem, né, e respeitar a criatividade do outro também, né? No sentido de que esses diferentes contribuições se somam, né? Então, primeiro confiar em si, que cada um pode dar a sua contribuição e respeitar a contribuição do outro. A sétima e última chave é caminhar avaliando o processo, ou seja, toda essa caminhada, né, ela não pode ser, não se pode deixar de se fazer a avaliação, né, a autoavaliação. Então, sempre aprendendo conforme caminhando e se avaliando o processo e verificar o que não foi bom, procurar melhorar. E tudo isso se soma dentro dessa aprendizagem em relação à educação ambiental. Aqui deu uma congelada. Vamos lá. Agora foi rápido demais. Deixa eu voltar. Opa, calma aí. Pedagogia, a 7. E também nós temos os 7 espaços da pedagogia, né? Ou seja, existem as chaves, né, que elaboram como se proceder, mas também tem os locais, né, aonde isso pode acontecer, né? São 7 espaços. Então, passando bem rápido para a gente já poder falar um pouquinho de como que tudo isso acontece na prática. O primeiro espaço é Gracias a la Vida, né? Refere-se ao desenvolvimento do sentimento de gratidão, né? Então, é um espaço, na verdade, de gratuidade, não é um espaço físico, mas é uma atitude, né? Um espaço de ser grato. O segundo é o agir eticamente, né? Está ligado à ética, então, no sentido de sempre ter a ética como um valor, né? A vida cotidiana deve ser um espaço ético e o será se agirmos preocupados com consequências das nossas ações sobre os outros. Isso é muito importante, né? Saber que a dor do outro, que as nossas ações podem provocar coisas boas, mas podem provocar também sentimentos ruins nas pessoas, né? E não só nas pessoas, mas também no ambiente. Então,
que atitudes que nós devemos ter para que isso gere bons desdobramentos no ambiente. Um outro espaço é o equilíbrio dinâmico. Refere-se à delicadeza da interconexão existente entre todos os seres vivos do planeta, né? O desequilíbrio de um elemento interfere no equilíbrio dos outros. E aqui a gente pode ouvir bem forte que o Papa Francisco fala, né? Que tudo está interligado. Então, olhar essa interconexão, né, entre os espaços, entre os elementos da natureza. O quarto é a convergência harmônica, que está relacionado ao desenvolvimento da convergência, ou seja, está ligada à aceitação de si mesmo e também do outro, que já tem a ver também com o que a gente já tem falado, né? Tanto na questão da habilidade, lá quando a gente tinha falado da criatividade, de confiar em si e de acolher o que vem do outro, né? Nessa convergência harmônica está também ligada à aceitação de si, no sentido de ver as próprias limitações e também aceitar a limitação do outro, né? A outra pessoa também pode ter as suas próprias limitações que muitas vezes a gente não quer aceitar, mas é preciso primeiro olhar para si, saber que cada um tem a sua própria limitação, portanto, também deve-se acertar a limitação dos outros, né? Vamos lá, que nem agora, estou aceitando a limitação do computador. Vamos lá. O próximo espaço é o agir racional a partir da intuição, algo que a gente já comentou. Vou ler aqui que fica mais fácil, vamos lá. Redimensionar o agir racional a partir da intuição. Já comentamos sobre isso. O quinto espaço se opõe ao excesso de racionalidade, que anestesia, de certa forma, os sentidos da humanidade de hoje. Já falamos, né, sobre essa questão da intuição, né? A racionalidade em excesso da nossa sociedade, né? Que anestesia as possibilidades de criação do homem, né? De confiar em outros saberes, como disse a Silvana. A dimensão holística, né, o sexto espaço, que busca superar a visão fragmentada e mecanicista com que a humanidade está acostumada a ver a vida, a natureza, a ciência e o ser humano, né? Então, pensar bastante nessa possibilidade de interdependência, né, entre todos os seres e todos os elementos da natureza, né? E a consciência planetária, que nós já comentamos também, né, que é esse sétimo espaço, é o reconhecimento da Terra como organismo vivo, né, e inteligente, e a construção da consciência planetária no qual a Terra é um todo do qual fazemos parte, é a nossa casa comum. Muito falado sobre o Papa Francisco sobre isso. Nós fazemos parte da Terra, né? Somos um elemento dela. Bom, agora nós vamos falar um pouco, e meu computador está lento, pensando, travando. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as experiências de educação ambiental na escola que dialogam com a ecopedagogia, né? E a primeira, vou aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Vamos lá, meu computador me ajuda. Bom, antes de, já que ele está devagar aqui, agora foi.
Nós podemos também, é preciso falar, né, que até agora ele não tinha comentado, que na verdade essa apresentação ela foi elaborada pela Rosângela e pela Silvana. Então, eu só fui aqui o porta-voz e o mal porta-voz, porque eu trabalhei aqui, né, em cima das falas delas. Eu acho, já comentei com elas que eu acho que elas tinham muito mais propriedade para falar do que eu. Eu não sou um estudioso de ecopedagogia, tenho muita simpatia porque é uma possibilidade de se pensar a educação ambiental de forma crítica, né? E ela tem muita afinidade com o que está colocado na Laudato Si, no que diz respeito à ecologia integral. Mas, para dar, né, justamente os créditos, né, a quem elaborou, então a Rosângela fez essa parte histórica, aqui eu tive que, na verdade, enxugar um pouco a apresentação para que a gente pudesse ser mais ágil, ainda mais eu, porque falo demais e acabo dando sono nas pessoas. Então, eu tenho que falar, eu tive que diminuir alguns slides. Mas agora vai chegar o must, né, desse trabalho aqui, que é a prática mesmo, né? Então, só para antes disso, então, ó, só para deixar claro, a parte histórica foi a Rosângela e essa parte da pedagogia quem nos trouxe foi a Silvana, e agora as duas vão repartir um pouco como que tudo isso que a gente colocou acontece no dia a dia lá dessa parte da vida escolar tão bonita e significativa que é a educação infantil, né? Eu digo por experiência própria que acho que para mim, foi a fase melhor da minha vida na parte da educação, porque foi onde eu fui muito feliz, né? Eu fui muito feliz. Eu lembro quando eu saí da educação infantil e fui para o ensino fundamental, foi um trauma enorme. E e lá na educação infantil tinha muito carinho por essa escola que, que existe, né, ainda lá no Vale do Sol, aqui em São José dos Campos, na Torataro Tactani. Lembro da minha professora, a tia Lúcia, e lembro das primeiras experiências ali com tintas, com massinha, né, as brincadeiras no parque, e o afeto, né, principalmente com a professora, né? Então tudo isso foi muito importante para mim. E, e a gente pode, né, nesse momento da infância, trabalhar bastante a dimensão com o meio ambiente, porque isso vai fazer muita diferença na vida do adulto, né? Uma criança que ela tem muita relação com o ambiente natural, ela vai no futuro ter um apreço, né? Vai criar uma relação de afetividade com esses espaços e no futuro vai poder mediar também a sua vida, né? A partir dessas experiências na infância. Bom, então, nesse primeiro quadro, né, nós estamos falando aqui sobre a importância justamente desse contato com o meio ambiente, né? No sentido de apreciar a beleza, né? A beleza que existe no meio ambiente, né? Natural. Então, olhar as flores, olhar essas imagens, né, que são tão ricas, né, da criança brincando com as folhas, brincando com a terra, brincando com a água, né? Muitas vezes tem mães que veem na terra e sujeira, né? Então não deixe que a criança se suje de barro, se molhe,
E na educação infantil, ali naquele momento, vocês podem, né, os professores, dar essa chance para a criança que muitas vezes na casa dela ela não tem, ela não pode, porque os pais cerceiam e não deixam, né? Então, isso é muito importante, né? Possibilitar que as crianças tenham esse contato, né, com o ambiente no espaço escolar, né? E como que vocês, Silvana e Rosângela, têm trabalhado isso no cotidiano de vocês? É fácil, assim, o ambiente escolar propicia isso ou não? O professor ele tem que buscar isso no sentido de fazer que isso aconteça, ou o próprio espaço escolar permite isso? Como é que é? É, a educação infantil é um espaço privilegiado para em parte dessas práticas, porque são atividades integradas. A educação infantil, ela prima pela experiência, pela exploração. Então, é uma forma muito rica de aproximar o contato com a natureza, mas eu acho que entra também a sensibilidade de cada educador, né, na forma de chamar atenção para essa exploração, né, de cada detalhe, para a forma como você lida no dia a dia com a relação, até com a luz da sala, na hora de lavar as mãos, se vai economizar água. Então, tem esse olhar específico do educador, mas a educação infantil em si, ela é um espaço privilegiado, sim, para trabalhar a educação ambiental. Justamente pela facilidade da interdisciplinaridade, né? As coisas acontecem juntos, o conhecimento da criança, ele acontece em espiral, então não há uma separação. Então a gente trabalha todos os campos das ciências juntos, dos conhecimentos. E aí, quando você tem um espaço próximo, a gente sempre tenta buscar o que tem no entorno da escola para dar esse contato, seja um gramadinho, uma praça, né? Um parque, se tiver. Então, esse contato com a grama, né? Muitas das crianças hoje, eles moram em apartamento, elas estão numa realidade muito distante do contato com a natureza. Então, a gente busca possibilitar essa oportunidade, né? De contato com a grama, de pé no chão, de explorar folhinhas, de andar no entorno da escola, nos parques ou na pracinha, ou no próprio pátio da escola, ver uma folha que cai, observar, chamar a atenção das crianças. Então, a gente trabalha essa sensibilização, nesse contato. Quando a minha escola especial, ela fica no parque, então isso é muito fácil de trabalhar. Contato com areia, com a terra, que eles gostam muito, a apreciação do lago com peixes, enfim. Né? Agora eu vou deixar para a Rô falar um pouquinho da experiência dela aí. Então, eu, quando estava fazendo, né, a pesquisa para apresentar, né, eu percebi assim que, na verdade, como disse a Silvana, a educação ambiental ela acontece de uma maneira assim muito tranquila, né, dentro do ambiente da educação infantil, né? É um espaço realmente privilegiado, principalmente porque a criança traz já assim com ela é da criança, né? Próprio da criança, a curiosidade pelos bichinhos, pelos insetos, por mexer elas são curiosas, elas querem explorar, né? Gravetos, folhas, mexer, pisar no chão. Então, assim, e nisso o professor ele pode potencializar essa curiosidade que a criança traz, né? E através de práticas assim
planejadas para que a criança possa fazer as pesquisas dela, né, em relação ao meio ambiente e, e, e ampliar, né, esse conhecimento e também essa relação, tá, da criança com, com tudo que é assim, não só aquilo que é que a gente diz que é ecológico, né, que é ambiental, mas as próprias relações, né, com o outro, né, porque a educação ambiental era muito mais, né, do que a gente pensar só nos elementos naturais, né, mas a relação social também, né, as práticas sociais, como que elas são construídas, como que elas se dão, né, então desde pequenininho a criança é convidada a prestar atenção em tudo isso e fazer perguntas, né, de como isso acontece, né. E uma coisa também que eu percebi é que, assim, em todas as escolas que eu trabalhei de educação infantil, em todos os anos, né, não só eu, mas todos os meus colegas, a gente sempre contemplava, assim, no planejamento anual, né, projetos que têm muito a ver com essa temática, né? Então, assim, ou é a questão da horta, ou é a questão da água, dos animais, né, em extinção, é, dos animais de pequeno porte. E só que agora eu percebo, né, fazendo essa pesquisa para apresentação, né, conhecendo a legislação, a gente percebe que o quanto é importante, né, que todos nós que somos da educação infantil, e não só da educação infantil, mas também de todos os níveis da educação básica, até chegar lá na instituição de ensino, do ensino superior, né, quanto que é importante a gente compreender que mais do que trazer algumas temáticas, trabalhar isso com as crianças, nós devemos buscar, assim, ampliar esse trabalho dentro da escola de uma maneira interdisciplinar, né, transversal, e a gente entender que existe uma dimensão ampla, que é o trabalho da comunidade escolar, e também existe uma dimensão que é individual, que é de cada professor, de cada criança, de cada liderança, onde todo o nosso agir tem que trazer uma concepção daquilo que é educação ambiental, né? Como a Silvana falou, né, Silvana? Se nós nos preocupamos em apagar uma luz, né, desligar a energia quando sai da sala, fechar uma torneira, né? E a gente chama atenção isso chama atenção assim no sentido assim, nós servimos como modelo, né, para as crianças, porque as crianças Isso. pequenas, né, da educação infantil, né, as bem pequenas, todas as crianças de educação infantil, elas estão exatamente numa faixa etária que elas buscam por exemplos, né? Então elas admiram muito o professor, né? Elas aprendem com a gente, né? Com o nosso fazer, né? Com as nossas ações. E às vezes a mãe fala, né, porque também é lá em casa que começa, né, educação, o ensino de educação ambiental, né, em primeiro lugar. Mas às vezes a criança ela vai estar mais atenta a isso através do trabalho da escola, né? E isso também em todos os outros âmbitos da educação básica, né? Então, eu percebo assim que na educação infantil nós temos essa oportunidade de trabalhar através dos projetos, né? Mas a gente precisa ampliar isso, né? No sentido de perpassar assim
toda a prática, toda a vivência da escola com a educação ambiental, não com destaque, né, como se fosse uma disciplina onde a gente, com um horário determinado, onde a gente vai estudar determinado tema e acabou. Mas que em tudo que nós fizermos, a gente tenha consciência de que, assim como nós desenvolvemos as outras práticas, né, relacionadas à cidadania, né, a gente precisa levar também a defesa e a vivência, né, da prática ambiental, de sempre ter uma responsabilidade com tudo aquilo que nós, de tudo aquilo que nós usufruímos, né? Se nós Sim, nos usufruímos da água, a gente tem que perceber que a gente não pode desperdiçar para que o outro também possa ter, né? É, a valorizar as árvores, valorizar os pequenos seres, né? A gente ensinar para as crianças e que elas percebam que, apesar de ser seres pequenos, são seres vivos que merecem respeito, tanto quanto nós queremos ser respeitados, né? Defender a vida de todos os seres como nós queremos que defendam a nossa vida, né? sim. É no sentido de que faz parte de um todo integrado, né? Uhum, É. Nesse, essas propostas aí é a coisa de trabalhar a sensibilidade da criança. A criança é curiosa, como a Ru falou, né? Tudo para ela é objeto de exploração. Por isso que a educação infantil é muito rica para a questão da educação ambiental, porque a gente está trabalhando com formação. Então, essa capacidade de investigar, de curiosidade, de sensibilidade, a gente vai formando o ser, né? A gente está trabalhando com formação de pessoas, não com informação. Essa é a grande diferença da educação infantil. Então, assim, passear pela escola, procurar flores, pedrinhas, gravetos, explorar essas coisas, é um trabalho de aproximar as crianças do contato com a natureza, né? Muitas delas, como eu já falei, moram em apartamentos, em áreas todas concretadas, que não tem um espaço mínimo de exploração de nada, né? Nem de mineral, nem de flor, nem de planta, nada. Então, oportunizar essas crianças esse contato, né? Eles gostam de brincar e nesse contato ali eles estão aprendendo, estão se criando uma relação com aquele espaço, com aqueles objetos, e ao mesmo tempo estão aprendendo os conteúdos, está contando as pedrinhas, está ali trabalhando a modelagem. Então, é uma oportunidade bem rica, né, de trabalhar todo o contexto da educação infantil e, ao mesmo tempo, né, de propiciar novas aprendizagens para essas crianças e, ao mesmo tempo, de enriquecer essa coisa do contato com a natureza, fazer passeios em parques. Aí nessa foto do meio tem um passeio e aí está em frente a um lago. Então eles ficam admirados com esse contato, de sair, de observar, de parar para ver, né, o que tem no caminho, né, de oportunizar esse contato, essa proximidade com a natureza, né? sim. E a questão da alimentação? Como que isso pode ser trabalhado dentro da perspectiva da educação ambiental na educação infantil, Você quer começar, Rô? por meio da Começa aí. horta, Elisa, Rô? É, bom, acho que as possibilidades assim são muitas, né? Mas assim, eu lembro quando eu trabalhei uma vez um projeto de horta com trabalhei vários anos, né? Mas da última vez que eu trabalhei, as crianças tiveram uma oportunidade maior de acompanhar o desenvolvimento da planta, né? Desde da sementeira, né? Então, nós fizemos sementeiras de beterraba, alface, né? Rabanete. E teve, teve alguns testemunhos, né, de crianças que a mãe contava que chegou a contar que a criança não comia
alguns desses legumes, né, dessas hortaliças, e pelo fato, assim, de participar, né, de acompanhar, quando nós fizemos a colheita, a criança experimentou, né, porque muitas vezes a criança não come, porque também nem quer experimentar, né, e daí quando participa desses processos, ela, no caso, a criança acabou, né, experimentando e a gente oferece também não só, né, na forma de salada, mas do suco, né? Então, eles meio que assim participa também não só dos processos, mas também da ludicidade, né? Acaba sendo uma brincadeira, né? A criança tem muito disso, né? Ela traz muito essa questão de brincar, né? E, e ampliou a alimentação da criança, né? Então, mas isso é só um aspecto também, né? Estou falando da horta. Mas nós, como professores, nós podemos também desenvolver com as crianças pesquisas onde elas consigam, assim, perceber, né, a diferença que é uma alimentação dita com base de hortaliças, com frutas, né? Daquelas que são artificiais. E também chegarem, né, através de pesquisa, a percepção do quanto elas poderiam ser mais saudáveis também, né? Então, assim, a possibilidade são muitas, né? E mais uma vez vale muito já foi dito, né, pela Silvana, e eu também mencionei, né? A gente tem que ter uma intuição e também uma, uma proposta, né, pedagógica por trás, né, para ampliar esses conhecimentos das crianças, né? Você, Silvano, estou vendo essa foto. É plantação de couve, né? Então, na escola é desenvolvido anualmente dois plantios, um no primeiro semestre e um no segundo. E esse projeto da horta, ele é um projeto da escola, então ele envolve todas as turmas, e aí as crianças passam por todo o processo, que é desde o contato com a terra, o plantio, eu fiz questão, eu escolhi essas fotos para mostrar resgatar um pouquinho todo o processo. Então, eles primeiro vão lá olhar o canteiro, mexer com a terra, aí a gente já trabalha na sala o que vai acontecer, já mostra vídeos sobre o processo de algumas hortas, de algumas culturas. E aí, quando vem a muda, cada turma vai e planta. Eles plantam, cada criança planta uma mudinha, então costuma ser couve, alface, beterraba e tomate. É sempre assim. Às vezes a gente faz plantio de chá, porque a gente também quer trabalhar com a horta, ampliar o paladar, né? Como a Rô falou, ampliar a alimentação. Então a gente introduz às vezes hortelã para fazer chá, erva doce, para eles conhecerem, para não ficar só nas coisas, só no alface. Então a gente, até na hora de experimentar, a gente tenta fazer um suco de couve com abacaxi, de maçã com hortelã, para não ficar só no trivial, porque muitas das crianças eles tomam muito suco artificial, ou então um suco natural, mas sempre de caixinha. Então a ideia é fazer essa questão de entender o processo da horta, de aproximar a questão da dimensão da paciência, de entender o tempo que é, o processo que é plantar, regar, cuidar, e aí tem aí a foto deles cuidando, então vai lá afofar a terra, tem o molhar, então para eles acompanharem todo o processo e ao mesmo tempo trabalhar essa dimensão da importância do alimento, né, de entender que muitos dos alimentos, a origem da maioria dos alimentos, né, porque eu tive criança que chegou a perguntar: vamos plantar um pé de chocolate? Então eu tive que levar todo o processo do cacau, de como que era a cultura do cacau, de onde que vinha o chocolate. Por quê? Porque para fazer da experiência não só
uma questão do hábito, mas o desenvolvimento do conhecimento, de uma cultura do que é o alimento que a gente come, né? E qual a origem da maioria dos alimentos que a gente consome, mesmo os que vêm do mercado, mesmo os que são processados ou industrializados, né? A maioria, a origem dos alimentos como um todo. E essa coisa do tempo, né, da paciência. Hoje as crianças querem tudo muito pronto, muito rápido. Então, assim, olha, a gente vai comer essa hortaliça, vai crescer, vai esperar. Ai, está crescendo, então vamos entender o processo, né, de que tem um tempo, o germinar, o crescer, o estar pronto para a colheita, né? Então, trabalhar toda essa dimensão do tempo também, da relação com os outros alimentos e a formação dos hábitos, de hábitos saudáveis, basicamente. Bacana. Então, nós vimos aqui também a colheita, né? O experimentar das É, crianças, né? Do isso, paladar, do saborear, né? exatamente. Aí é um envolvimento com as famílias, porque também isso que a educação infantil, né, Rua, a gente tem muito, que todo o processo envolve muitas famílias. E aí as famílias participam também do processo de colheita, às vezes. A gente atrela a comemoração Dia das Mães, a participação das mães, de colher um pouquinho, fazer um chá. Às vezes, quando a gente faz o plantio de erva doce ou hortelã das plantas medicinais, aí a gente atrela e as crianças levam para casa e, ao mesmo tempo, eles experimentam tudo na escola, tanto no Sim, refeitório como às vezes na sala. Aí tem a questão da higienização, da gente trabalhar também a questão da consciência da água, do não desperdício, sabe? A gente sempre busca esse trabalho. bacana. E aqui a gente vê também a questão do experimentar, né? Daquilo que as crianças também trazem de casa, né? Tem uma. Que também a gente desenvolve um projeto, além do projeto da horta, tem o projeto Salada de Frutas, que é um projeto que permite às crianças se organizarem, trazer uma hortaliça, uma fruta. E aí eles passam por todo esse conhecimento daquela fruta, da origem, de como que é, da exploração sensorial, da textura, do cheiro, do sabor, né, que acaba sendo o fechamento de cada fruta, o trazer e fazer essa exploração e, ao mesmo tempo, no final, a gente abria fruta. Então, muitas crianças não comiam algumas frutas e passaram a comer justamente porque eles tiveram a oportunidade de experimentar. Então, de ver, né, de sentir o cheiro, de ver a cor. Então, tudo isso é uma experiência muito rica, que as crianças gostam bastante e tem um fundamento muito grande de desenvolver hábitos saudáveis para eles, né? A gente sabe que na nossa realidade de escola a gente busca, batalha por essa educação ambiental, essa consciência, mas ainda tem algumas falhas. Então, a questão, às vezes, de trabalhar com copo, ainda às vezes aparece o copo descartável. Então, ainda é uma Falando em luta que a gente vai copo, batalhar para que seja abolida, né? Mas a gente vai caminhando, né, Ru? sim, falando em copo, né? A gente pode partir aqui para essa outra possibilidade, né? Que é o trabalho com embalagens recicláveis, né? Para incentivar outros modos de se lidar com o resíduo, né? Não olhar o resíduo apenas como lixo, né? Como um É, Sim, descartável. a gente tem trabalha exatamente. bastante com brinquedos feitos a partir de material reciclado, né? Construção de, não só a construção mesmo dos brinquedos, mas também esses brinquedos são levados às vezes para os parques, para as crianças usarem a imaginação, faz de conta, e, e darem assim, dar utilidade a esses potes, tecidos que nós ganhamos, né? Às vezes são assim, até materiais, utensílios domésticos, né? Que os pais doam para a escola, né?
colher de pau, colheres, garfos, panelas velhas, né? E as crianças adoram, né? Brincar com tudo isso aí. E também é uma forma também deles verem que nem sempre há necessidade de um brinquedo novo, de se comprar um brinquedo, né, Rô? Para se Construir o próprio divertir, brinquedo, né? né? Construir dá sentido mesmo, né? Vamos continuando aqui. Também tem a possibilidade, né, de se utilizar elementos naturais, né, para as atividades educativas, né, como Isso, tintas, né, as próprias uhum. folhas também, sementes. Colagem com sementes, pedrinhas, de trabalhar essas inúmeras possibilidades que a natureza oferece, né? Principalmente para a arte, né? A natureza é muito rica e muito criativa por si só. E a gente dá esse contato com as crianças, trabalhar, usar esse material em atividade de arte, é trazer um pouco a natureza para a sala e trabalhar a criatividade das crianças e a riqueza da natureza com esses materiais, né? Acho É. que é mais ou menos. Até lembrei agora, Silvana, que é aquele projeto, né, de salada de frutas, né? Que as crianças não só experimentam as frutas, mas elas também usam depois para fazer o desenho da forma, né? Que é desenho de observação, né? Então as crianças E, observam as frutas que elas experimentaram, que elas tatearam, né? Existem várias dinâmicas, né? Da criança isso. tatear, né? De Uhum, experimentar. Então, elas também experimentam através dos sentidos, né? E observando, elas fazem os desenhos das frutas, todas as frutas. E no finalzinho do projeto, aí é feita a salada de fruta, né? Também isso, faz parte do projeto. Aqui, verdade. nessas fotos, vocês utilizaram uma folha bem grande de uma árvore, foi isso? Tipo, para poder Isso, é fazer a tipo pintura. uma folha de uma espécie de palmeira ou coqueiro que Sim, cai, e aí a gente leva para a sala, para a escola, justamente para eles conhecerem, porque é um material muito gostoso. rico, bonito, que muitos artistas utilizam essa folha até para fazer abajur, sabe? Aham. Abajus grandes assim, de pé. E eu levava para a escola e era uma riqueza, porque ela tem uma textura bonita, então eles exploravam aquele material, fazia contação de música da canoa, todas as crianças entravam nessa canoa, né? Então você trabalha a imaginação, trabalha uma possibilidade de um elemento como suporte para a pintura, para a exploração de melecas, e em uma foto aí eles estão explorando a meleca, na outra eles estão Exploração de meleca é ótimo. Tem pintando o bastante. próprio suporte, né? A gente levou para o parque e eles estão pintando o próprio suporte. Eu não sei é uma espécie de palmeira cai uma folha gigante. Então tem Sim, dois sim, sim. momentos de exploração de melecas, porque faz parte, né, de texturas diferentes, fubá, tintura Uhum. natural. O de baixo aí é uma tintura natural, que a gente trabalha bastante também, né, Rô? Uhum. Sim, E aqui teve a arte a questão do reaproveitamento do papelão também, né? Isso, Bem legal. exatamente. A gente faz isso também, esse trabalho de reaproveitamento de papelão. Achou uma televisão, alguma coisa, e a gente sempre trabalha informando para ele: olha, a gente tem que produzir menos lixo, olha esse papelão, porque eles é nessa idade que a gente vai formando, né? E a gente vai criando, desenvolvendo essa consciência já desde pequenininho. Então, esse papel usou, esse aqui a gente pode usar de novo, vira um lado, vamos usar o outro lado da folha, né? E aí vamos formando uma cultura de sustentabilidade, né, Rô? Pelo menos dando o nosso passinho, né? sim. Então, na verdade, assim, né? Quando a gente oferece para eles esse contato com o meio ambiente, né? De brincar nos quintais da escola, né? O próprio espaço já é didático para a criança, né? É impressionante como a natureza traz
para nós, traz para as crianças, ela anuncia a liberdade, né? Então, a gente, quando tem contato, nós nos sentimos livres. Eu acho que a ânsia da gente explorar, né, e a criança, tanto quanto nós, né, ela se sente à vontade. Então, é aquela coisa que, às vezes, a parede, ela não prende só fisicamente, ela prende o ser também, ela oprime o ser, né? E mesmo as crianças pequenas, existe essa opressão. E aí, quando está no espaço aberto, seja num parque, seja no quintal da escola, né? Nos parques da escola, né? A, a criançada, elas expandem, né? Elas têm elas se sentem livres e mais sujeitas da própria das próprias escolhas, do fazer, né? Elas se sentem mais chamadas a serem aquilo que hoje a gente fala bastante, né? Que é do protagonismo, né? Então a criança cria, ela Isso. se comunica nos espaços, né? E ao mesmo tempo esse meio ambiente que ela pode experimentar através do contato com a árvore, o matinho, os galinhos, pisar no chão, a água, né? Faz com que a criança também se equilibre, né? Ela ganhe uma harmonia. Isso é muito bom, né? Para todos nós, né? E isso é com a gente também, né, Silvana? Porque se a gente sair assim e for ao litoral, né? Ver o mar, né? Todo mundo se sente assim feliz de ver o mar, se sente tranquilo, né? Ou ir num bosque, chegar num parque da cidade, né? Então, o ser humano precisa, porque essa é a nossa natureza, né? Nós fazemos parte da natureza, né? Não existe uma separação, né? Nós somos partes, né? Existe uma interrelação, interrelação, né? Isso Entre mesmo. nós, né? Sim. Todos nós, né? Bom, aqui nós vemos, né, algumas frases bem interessantes, né? O contato com a natureza proporciona múltiplas possibilidades de compreensão do mundo e de descobertas por meio dos sentidos, né? São chaves para a compreensão do mundo, né? Sim. E Sim. também essas diferentes formas de elementos da natureza podem torná-los mais sensíveis ao mundo e ao outro, né? Então, quando se conhece, por exemplo, que a borboleta tem um ciclo de vida, né? Que ela vai se transformando, né? E isso pode também É, ser abstraído para as próprias pessoas, né? Que as pessoas também vão se transformando, né? Ao longo do tempo e que tudo tem um ciclo, né? Isso. Inclusive os o processos, né, respeito, de né? Às vezes uma aprendizagem. experiência que a criança faz quando a gente estuda, né, sobre as lagartas, né, as borboletas, né? Uhum. Às vezes uma pesquisa que se faz acerca de um bichinho, né, de jardim, depois elas ampliam para todos os outros, elas podem, né, ampliar para todos os outros seres, né, o respeito, né, porque aprende-se a respeitar os seres menores, né, aqueles seres de jardim pequenininhos que para elas podem ser algo insignificante, mas a partir do momento que elas aprendem a respeitar uma vida, elas ampliam isso para outras vidas, né? E então eu nem tenho como assim ficar contando, né, agora assim, que eu também acho que a gente vai se estender bastante, mas nós como professoras, eu tenho certeza que a Silvana e todo professor que trabalha esses projetos, a riqueza que nós colhemos no final, né, durante e no final dos projetos, né, de ver o quanto que as crianças elas nos surpreendem mesmo, né, Elas se com o conhecimento que desenvolvem elas muito, não trazem. é, Rui? É, De como elas então, vão usando a gente como referência e como elas vão construindo uma relação
de amizade, de respeito e de cuidado para com os outros, né? Que levam, né, para a vida, né? Para a Sim. vida. Elas levam depois para a vida delas, assim, né? Isso. Como coloca aqui, né? Ao garantirmos o cuidado, o acolhimento, o respeito e a solidariedade, nossas crianças vão se desenvolvendo na cultura de paz, que é Sim. algo tão necessário, né, hoje. E E para encerrar a nossa conversa, que ficou tão boa, né, tão gostosa, olha, vocês podem duvidar, mas elas estavam com vergonha de falar. Não, E não falaram estava. mais do que Eu estou, não estava. falaram mais do que eu, as duas juntas. Não, eu queria só dizer assim, né, para concluir, né, porque, como o Luciano disse, né, a primeira parte lá, a parte da pesquisa sobre os marcos, né, importantes para a educação ambiental, que desencadearam no desenvolvimento, né, da educação ambiental, né, dentro do âmbito escolar, né, assim, no âmbito escolar no sentido de todas as esferas, né, das escolas, né, da instituição escolar, desde lá da creche até o ensino fundamental, até o ensino superior, esses marcos, eu aprendi bastante, né, assim, no sentido, porque, como eu já tinha comentado isso com a Silvana antes, né, que nós, quanto professoras, nós trabalhamos esses projetos dentro da escola. Mas só que, às vezes, eu, pelo menos, eu não tinha a percepção do dever que eu tenho de trabalhar não só esses projetos, mas de trabalhar agora para que esses projetos sejam vivenciados, assim, ampliados na escola, de uma maneira assim que permeie mesmo, né, a vida da comunidade escolar, né? Permeie assim o projeto político pedagógico, permeie a ação minha, dos meus colegas, das nossas crianças, dos pais dessas crianças, né? Então, é lógico que existe um ideal, né? A gente tem que começar agora, prestar atenção, eu, né? Estou falando eu, mas a gente levar essa consciência de que tudo que nós fazemos é educação ambiental dentro da escola. A educação ambiental ela está no cotidiano nosso, né? Então não é uma prática isolada, ela tem que ser uma prática contínua, né? E sempre assim ali, né? Viva no nosso meio, né? Nós temos que ser, cada pessoa tem que ser um agente de educação ambiental e levar isso para as nossas práticas pedagógicas, para que também as nossas crianças desenvolvam esse olhar, né? Esse olhar e essa percepção de que o meio ambiente é muito importante para todos nós, né? Nós não estamos aqui só para explorar tudo que nós encontramos, como se nós fôssemos assim seres destruidores, né? Nós temos que nos relacionar com todos os elementos da natureza, respeitando a importância que cada um deles tem, né? Inclusive respeitando a importância da nossa própria espécie, né? A espécie humana, né? Então nós temos que respeitar os nossos semelhantes, respeitar os outros seres também, né? Porque todos nós fazemos parte da vida planetária. E pensarmos também no futuro, né? Que tudo que nós temos, nós temos que pensar também que aqueles que virão têm o mesmo direito que nós, né? E isso, essa consciência, eu fui ampliando agora, né, com esse estudo, a partir do momento que eu entendi também que é válido a ação de cada um de nós. E é importante nós acreditarmos, né? Porque foi sempre da conversa de um pequeno grupo que foi ganhando força até que um pequeno grupo que defendia, né, a questão
da preservação do meio ambiente, né? Que isso foi se ampliando, se fortalecendo, e chegou-se aos grandes congressos, né? Lá de Estocolmo, né? Depois ganhou importância internacional. Então a gente tem que validar essas nossas ações, né? E a gente não pode mesmo deixar de defender, de praticar essas ações, né? Nas nossas escolas e na sociedade também, né? Inclusive fazer valer, né, no currículo de formação dos professores e de todos aqueles que trabalham dentro das nossas escolas, né, a formação para ser um agente de educação ambiental também, né? Bom, para a gente. A Silvana vai falar mais um pouquinho. Eu acho que dá para seguir aí o slide que o Luciano colocou. E eu endosso suas palavras mesmo, é um processo lento e contínuo, né? É formar, formar cidadãos preocupados com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e a gente só faz isso se a gente só pode fazer isso se a gente, enquanto ser, for, né? Então a gente tem que passar isso buscando viver no nosso dia a dia isso, aqueles conceitos dos R's, né? Reutilizar, reduzir, reciclar, né? Então todas essas questões a gente tem que botar no Sim. nosso cotidiano sempre e transmitir isso no nosso dia a dia e buscar sempre, dentro do possível, essa relação bonita, amorosa para com o próximo e com o meio ambiente. E para que a gente possa terminar, né, essa nossa conversa, ficou muito bacana esse slide que a Silvana colocou, que valoriza o papel do professor, né, no sentido dele ser aquele que vai dirigir, que vai mediar o conhecimento, né, ele que organiza o currículo, como que ele vai se dar de fato, né, que organiza os tempos, que tem o cuidado, né, do planejamento, do antes e do depois de cada atividade, né? Toda a preocupação, às vezes, individual também com cada aluno. E para que a gente possa fazer essa homenagem aos professores, nós vamos, para a gente ser rápido, cada um aqui, né, começando pela Rosângela, depois a Silvana, depois eu, daí volto para a Rosângela, a Silvana, para a gente, cada um ler quais são os papéis do professor, só que daí a gente lê não que ele deve desenvolver, mas que ele desenvolve, ok? Vamos mudar o verbo aqui no início, tá? Então, olha, o professor, Desenvolve uma relação de diálogo, respeito com seus alunos e promove interações de qualidade. isso é uma pegadinha, vai ter que ajeitar os verbos aí na frase. Vamos lá, Silvana. O Propõe professor, rodas de, propõe rodas de discussões e levantamentos de interesses a partir das vivências e realidade dos alunos. o professor desenvolve os projetos com uma finalidade prática na vida dos alunos ou da comunidade. Ele ajuda os alunos a desenvolver uma consciência crítica e global das questões relativas ao meio ambiente. Ele adota práticas facilitadoras que se adequam às capacidades e necessidades de cada aluno para um melhor aprendizado no tema. E o professor conscientiza os alunos para que possam assumir posições afinadas com os valores referentes à proteção e à melhoria da qualidade de vida. Bom, e ainda para terminar aqui, uma última
um último slide, né, que fala sobre a questão da ecopedagogia, né, que é essa forma de se pensar a educação ambiental, né, de uma forma crítica, de uma forma sensível, contextualizada, né, e ela realmente propõe ultrapassar os limites da interdisciplinaridade, né, ou seja, ela chega à transdisciplinaridade, né, onde realmente o conhecimento você já não consegue enxergar qual é de um campo, qual é de outro, né? É uma educação transdisciplinar que engloba valores e princípios que estão ligados à vida, ao cotidiano e que perpassam o plano das disciplinas e dos saberes acadêmicos, levando o educando à construção da sua consciência ética, política, moral, ambiental, social e emocional, por meio de uma pedagogia que busca dar sentido às ações cotidianas. A educação ambiental no currículo escolar cumpre realmente seu papel se ela for desenvolvida de forma séria e comprometida, levando em consideração a realidade dos alunos, envolvendo toda a equipe, a comunidade escolar, projeto político-pedagógico, com estratégias de ensino que contemple o cotidiano e englobe todas as disciplinas, dando significado e sentido às ações do dia a dia. E não apenas no sentido de discutir corriqueiramente as questões ambientais, mas de forma que elas sejam compreendidas e assimiladas de tal modo que ela ganhe força para transformar o modo de viver e pensar dos educandos e da comunidade escolar. Porque isso aqui é muito sério. Você pode ter uma educação ambiental que ela reforça o que o mundo é, mas nós queremos uma educação ambiental transformadora, que mude aquilo que o mundo é. Certo? Então, para mim foi um grande prazer poder debater esse tema com vocês. Eu gostei muito mesmo, aprendi também bastante e eu queria realmente agradecer a vocês duas, porque se não fosse vocês duas, a gente não teria essa noite aqui de reflexão sobre educação infantil, que eu acho muito rico, e realmente eu sempre colocava aquilo, né? Eu sempre enxergava na educação infantil esse momento, essa fase da educação escolar, na qual a pedagogia de projetos, né, ela está presente ali de uma forma até muito natural, né, e que o conhecimento acontece na prática, o conhecimento acontece a partir das descobertas, e que infelizmente se perde isso depois no ensino fundamental, e a gente acha que precisa voltar os olhos para a educação infantil, né, quem é das outras fases do ensino escolar, e reaprender a educar, claro, né, de acordo ali com as habilidades e com os conhecimentos que se querem trabalhar, mas a educação infantil é uma grande inspiração para todos os outros professores em qualquer fase da educação que estejam. Então, queria parabenizá-las e agradecer. Nós que agradecemos a oportunidade de, junto com você, também aprendermos mais, encarar o desafio a nós proposto, né, Ru? Eu também agradeço, né, pela ajuda, pela força aí para conseguir, né, participar de contribuir com essa formação. Agradeço a Silvana por ser minha colega de trabalho, minha amiga, né, e a gente está na mesma causa, e então sempre uma aí junto com a outra. Obrigada, Silvana. Eu também tenho que te agradecer por ter aprendido tanto, ter tido essa oportunidade que você me deu, né, na iniciativa da gente participar, né, desse projeto juntas. Bacana. E é isso aí. Agora, você que está assistindo esse vídeo em qualquer momento, né? A gente não sabe aonde que vai chegar, né? Quem vai assistir, quantas pessoas.
mas que você se sinta inspirado, né? Seja você educador ou não, mas independente de ter isso como, de ter a educação como profissão, todos nós somos educadores, né? E quem quer praticar a Laudato Si precisa aprender também a educar, né? Seja, às vezes, no cotidiano, na ação mais simples, né, da nossa vida, a gente pode estar educando alguém, né? E a gente precisa realmente dessa força transformadora para podermos ir ao rumo daquilo que Deus planejou para nós, né? Que nós realmente construamos o reino dele aqui, agora, ainda nesse, né, na nossa existência, no sentido de fazer que o sonho dele se torne realidade não só para um, mas para todos, né? E também cuidar das próximas gerações, né? Para que outros também tenham a possibilidade de viver e viver bem. Então, nós terminamos essa aula agradecendo a todos que chegaram até aqui com a gente e que se preparem para a próxima atividade na próxima semana. Então, tchau, tchau. Paz e Então, bem. paz e bem. Tchau, paz e bem.